João capítulo 6, do versículo 60 ao 71. E diz assim a palavra do Senhor: muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada mais proveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Continuando, versículo 71. E dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Glória a Deus. Vamos repetir, irmão, o versículo, que é onde que vai surgir Aleluia. O tema da mensagem. O versículo 63, que diz assim: o Espírito É o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. E glórias ao Espírito Santo de Deus. E eu acredito que Ele vai falar aqui hoje. Aleluia! Só que muitos não quiseram se dar ou se deram por avisado. Glórias a Deus. Ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, muitos dos avisos de Deus estão aqui neste livro sagrado. Este livro não é deste mundo. Jesus não é deste mundo. O que vem acontecendo no mundo inteiro reflete no alerta das Sagradas Escrituras que muitas coisas poderiam ser evitadas, mas não está sendo evitado por causa da desobediência à palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Na Bíblia Sagrada,
a lei, mandamento, história, regras, fundamento e aquilo que nós devemos obedecer. A Bíblia Sagrada não é deste mundo. De todas as pregações que eu já preguei aqui, foram para mais de 200 pregações, tanto pregando aqui, como em outras igrejas, e em emissoras de rádio, consagrações, por onde Deus assim tem me enviado. Então a história que eu tenho para relatar aqui hoje, concernente a este livro é um espírito. E só consegue entender este livro quem está em espírito. Ou quem aquele assim ele chamar para procurar entender. A Bíblia Sagrada não é para todos. Deus queria que fosse para todos. Só que são poucos que procuram compreender o que está neste livro. Aleluia! Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e procuro entender o que está escrito nela, me dá um temor e tremor. A Bíblia Sagrada me orienta e me mostra que eu não sou nada sem Deus. Segundo Isaías, o ser humano sem Deus é menos do que nada, ainda é abaixo do nada. O nada ainda é alguma coisa, agora menos do que nada é muito baixo nível. Por isso que nós temos que compreender o que a Bíblia diz, o que a palavra ensina, Aleluia! o que a palavra quer mostrar, e para onde nós iremos depois desta vida para outra. Ninguém vive aqui eternamente. Ninguém vive aqui eternamente. É gente que vem, é gente que vai. É gente que vem, é gente que vai. É criança nesse exato momento, nascendo no hospital. E nesse exato momento, está sendo velado um corpo, ou sendo sepultado. É gente que vem, é gente que vai. A história da raça humana dá um andamento. Os seres humanos se acabam, porque temos um tempo de vida nesta vida. Mas a Bíblia Sagrada, este livro que é um espírito, não acaba. Vem vindo de geração em geração. Vem vindo, eu posso até dizer, desde a época de Moisés até os nossos dias. Este livro é um espírito. Jesus afirmou isso, os apóstolos confirmaram, e todos aqueles homens e mulheres que estão espiritualizados verdadeiramente em Deus, através de Jesus, sabem muito bem que a Bíblia Sagrada não é deste mundo. Este livro, esta Bíblia, o Evangelho Eterno é do céu. Por isso que aqui onde nós lemos, em João capítulo 6, do versículo 60 ao 71, nós vemos muitos discípulos que seguiam a Jesus e de repente começam a dar para trás. Glória a Deus. Porque Jesus ele começa a espiritualizar a coisa numa profundidade tão grande que quem estava seguindo a Jesus de aparência, quem estava seguindo a Jesus por interesse, quem estava seguindo a Jesus por fama, já começa a pensar, não, isso aí não é para mim, é isso? Esse homem está exigindo muito. Espiritualizar tanto assim não dá não. Muitos estavam na carne,